Shalom! Mais uma vez, com aquela alegria, com aquela satisfação de estar aqui e compartilhar com você mais um tema, mais um dos assuntos centrais da Torá, das Escrituras Sagradas, a fim de que seja avivado na tua mente, no teu coração, na tua alma, um entendimento maior, uma compreensão maior das Escrituras e assim, uma dedicação maior a Deus, a Adonai, do modo previsto nas Escrituras, não como cada um acha que pode. Então, exatamente por causa desse cada um acha que pode, ou por causa dessa questão de o que é verdadeiro nas doutrinas que hoje permeiam pelo mundo, que eu gostaria de trazer de novo, eu já fiz um vídeo, vou trazer outra vez, e se necessário a gente traz novamente, o tema Shabá. O Shabá, ele é polêmico, porque os não-judeus transformaram ele em polêmica. Ele é muito simples, é tão simples quando Deus diz, não matarás. Não é polêmico entender não matarás. Não é polêmico você obedecer não matarás. Ou quando a Adonai diz lá no outro mandamento, honrarás pai e mãe. Não é polêmico você obedecer, honrar pai e mãe. Então, por que é polêmico você pular o versículo que diz que devemos ter o sétimo dia, como o Shabá, o dia do descanso, o dia de consagrado, ele é santificado para Adonai e para todo aquele que teme Adonai. Então se criou um pano de fundo que o domingo é o dia do Senhor. Então isso é uma heresia, para começar, uma heresia. Por que é uma heresia? O que é uma heresia? É quando você pega um ensino e diz que ele é bíblico, que ele tem respaldo bíblico. E não tem. Porque as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, eles são pautados nas Escrituras. Então o que não tiver ali não é ordenança de Deus, não é mandamento divino. E isso que nós temos que ter como pauta. Não se trata de tititi, de mimimi, de fazer briguinha com a religião tal, com a religião B. Não. Se trata de ser zeloso pelas Escrituras Sagradas. É simplesmente isso. Qualquer pessoa que tiver bom senso e temor a Deus, ele vai querer no seu coração obedecer a Deus. Apenas isso. Não é polêmico. Entretanto, a maneira, as astúcias que ao longo dos séculos, sobretudo a partir do quarto século, foram bolados, organizados, planejados por concílios, por teólogos, por bispos, papas, por uma religiosidade centrada no ser humano e não na Bíblia, vai fazer com que muitas das pessoas que são cristãs acreditem piedosamente que domingo é o dia do Senhor. Eu não estou dizendo que você não possa cultuar a Deus domingo. Você pode cultuar a Deus domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o dia que você quiser, não tem problema. O que você não pode afirmar é que domingo é o dia do Senhor em substituição ao Shabá, porque isso é uma mentira. Seria eu dizer a mesma coisa, olha, agora você pode matar pessoas a partir dos 15 anos. Nós vamos substituir isso ao mandamento de não matarás. Isso seria... eu diria assim, ele está doido falando uma coisa dessa. Pois então, a ideia é de que quando você substitui um dos mandamentos de Deus por algo que você modificou, aí não sou eu que sou doido, quem faz isso seria não temente às Escrituras Sagradas. Visto que o que nos ordena Deus está nas Escrituras. Fora disso, são decisões humanas, e as decisões humanas não nos importam. Não nos importa aquilo que Deus nos deixou por escrito nas Escrituras Sagradas. Então, eu vou começar o seguinte. Primeiro ponto. Shabá é coisa de judeu. Mentira, heresia. Só porque o judeu é fiel às Escrituras Sagradas, se determinou que certas coisas são coisas de judeus.
Então eu vou provar para você primeiramente que o Shabá não é algo de judeu, mas é um mandamento de Deus antes do povo judeu ser formado. Vamos lá. Gênesis, capítulo 2. Nós temos no 1 a criação, Deus criando o universo, a terra, o mar, os animais, as plantas, o homem no sexto dia. Veja bem, criando o homem no sexto dia. E aí, no capítulo 2, que já concluindo a criação, olha o que ele diz aqui. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia e de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ele santificou. Ele tornou então esse dia separado, né? A palavra santificar significa separado. Ele tornou esse dia sagrado, porque a palavra santificar significa sagrado, né? O que é algo sagrado? É algo que foi separado para Deus, né? Então aquilo é sagrado. Então veja, aqui nós estamos no dia imediato da criação do homem. Não tinha Israel ainda, não tinha judeu ainda. Você percebe que isso é essa mentira de que seguir, obedecer o Shabá é coisa de judeu? Não, é coisa de quem teme a Deus, de quem segue as Escrituras, tá bom? Aí você vai lá para Êxodo 20, que todo mundo gosta e memoriza e cita, né? O Êxodo 20, e fala, às vezes alguns até alteram o texto, né? Mas vamos lá. Então falou Deus todas essas palavras, porque a palavra mandamentos, na verdade, os 10 mandamentos no hebraico são as 10 palavras, né? Então, por exemplo, o certo seria dizer as 10 palavras, os 10 pronunciamentos. Primeiro, eu sou Adonai, teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele está se apresentando, né? Esse é um mandamento, né? Eu sou Adonai, teu Deus. Então esse é o primeiro mandamento. Eu tenho que reconhecer que Adonai, né? Adonai está substituindo o nome eterno ali, o tetragrama, né? Que o tetragrama, né? Que Adonai é o Deus que tirou o povo, sim, de Israel da servidão. Aí ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Você não vai ter outros a quem adorar, senão a mim. Certo? Aí o outro mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou Adonai, teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, né? Daqueles que me desobedecem. E faço misericórdia até 1000 gerações, aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí outro mandamento, não tomarás o nome de Adonai, o tetragrama, o nome sagrado, teu Deus, em vão, porque Adonai não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O nome é sagrado. Olha só, por o nome ser sagrado tem que ser respeitado. Aí depois, 8. O versículo 8, lembra-te do dia, lembrate do dia de Shabá para o santificar. Lembrar e santificar, tem 2 verbos aí, lembrar e santificar, é uma ordem, os 2 verbos estão no imperativo, lembra-te e o santifica, tá? Lembra-te do dia de Shabá para o santificar. Que dia que eu vou lembrar mesmo? O dia 7º, o Shabá. Ele tá ordenando lembrar do ato da criação. Então, veja bem. 6 dias, ele vai dizer como. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é Shabá de Adonai, Shabá de Deus, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ninguém deve trabalhar nesse dia. É um feriado solene.
né? Porque em 6 dias fez Adonai os céus e a terra. Ele vai explicando, ó. Porque em 6 dias fez Adonai os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, Adonai abençoou o dia de Shabá e o santificou. Olha aqui, gente. Talvez você não tenha muita noção, mas Shabá deriva do verbo hebraico descansar, repousar, né? Então ele está dizendo assim, ó, porque Adonai Shabá, vamos colocar assim, né? Adonai Shabá nesse dia. Então, se Adonai descansou e ele me ordena descansar nesse dia, é uma ordem muito clara. Qualquer alteração disso é heresia, infelizmente. Infelizmente eu tenho que dizer isso. E lembre-se desses dois verbos, lembrar e santificar. Nós temos a nossa prática de celebração do Shabá, aí sim uma prática nossa bem judaica, né? Para que nossos filhos, as nossas famílias, as gerações aprendam. Nós acendemos 2 velas no dia. Não tem nada de idolatria, de catolicismo, coisa assim. Presta bem atenção. Porque naquela época se acendiam as lamparinas dentro das tendas, né? Não tinham lâmpada, não tinha LED, não tinha lâmpada elétrica, não tinha nada. Se acendiam lamparinas. Então hoje, simbolicamente, nós vamos substituir aquela lamparina feita de barro, de argila, né, por velas. E por que nós acendemos 2 velas, então, simbolicamente, na hora que nós começamos a celebração do Shabá? Para lembrar esses 2 verbos, lembrar e santificar, né, ou guardar. Esses 2 verbos são extremamente importantes. Então, na casa onde existem mulheres, né, então a esposa, a filha, são elas que acendem essas velas, né? A mulher, a mãe, a esposa e a filha, né? Ela acende, uma acende uma vela, outra acende a outra, tá? E nisso é feito o exercício de lembrar, mentalizar. Por que vocês estão acendendo as velas? Para lembrar e santificar. Por isso que é 2. Lembrar e santificar o ato, né? Depois eu vou mostrar para vocês umas imagens do nosso Shabá e para vocês, da nossa celebração do Shabá, para vocês terem uma ideia. E aí, a minha filha mesmo, ainda pré-adolescente, ainda criança, ela já dizia, lembrar e santificar, ou lembrar e guardar o Shabá. E ela quando pergunta para ela, por que, minha filha, que nós temos que guardar o Shabá? Ela diz, porque Deus nos ordenou guardar o Shabá. É visível isso. Então, mas aí vamos dizer assim, mas de onde surgiu essa história então de domingo? Bom, aí é estratégico. Eu vou mostrar para você aqui, você pode... Eu sei que muitos que são crentes católicos dedicados, eles não gostam muito desse tema. Normalmente eles me dizem assim, mas o pastor fulano de tal nos ensinou assim, o pastor tal falou assim, o teólogo tal disse isso, né? Porque o pastor falou que no concílio número tal, lá na cidade tal, houve esse ensinamento da troca do Shabá por domingo. Não me interessa o que o pastor fala. Nem que viesse um judeu doutorado, ultra sábio, e me dissesse, olha, Deus houve a troca do Shabá por o domingo ou por outro dia da semana. Eu também não daria bola para ele. Porque a minha atenção tem que ser fundamentada nas escrituras sagradas. Fora disso, é heresia. Então, olha só, o que eu quero mostrar para você é que existiu uma estratégia toda trabalhada, né, para que houvesse, então, essa troca do Shabá por domingo. E isso tem uma explicação histórica e bem, vamos dizer assim, bem pessoal, né? Alguém tinha a intenção de fazer isso, né? Então, olha só, o imperador Constantino, no 4º século, né, no 300 e pouco, ele tinha a intenção, ele era antissemita, ele não simpatizava, não gostava dos judeus. E até então a igreja, o que você chama de igreja, olha só, que perdurou por quase 4 séculos, ela era fundamentada nas escrituras sagradas. Então, judeus que recebiam, que compreendiam que Yeshua era o Messias, e gentios que também recebiam esse ensino de que Yeshua era o Messias, tanto judeus como gentios, vamos usar a palavra convertidos, né? Convertidos ao Evangelho, eles mantinham sempre, olha só, quase 4 séculos, os mandamentos de Deus, seguiam as escrituras sagradas fidedignamente.
Aí vem no quarto século, esse imperador Constantino, que é dito, ele se converteu ao cristianismo. Isso é mentira, tá? Ele adotou uma religiosidade, mas não uma conversão. Se ele fosse converso, ele não iria fazer mudanças em épocas e nas escrituras. Então ele convoca um concílio, chama os bispos da época e diz, olha, eu quero normatizar, eu quero fazer uma regulamentação da fé de vocês por todo o Império Romano. E eu vou dar o maior apoio para vocês. Então ele hospeda o pessoal, trata com deferência, com honra, né? Prepara esse concílio e ele estabelece umas regras. Olha, eu quero algumas coisas. Eu quero que não haja mais essa tal coisa do cumprimento do Shabá, porque isso é muito inoportuno aqui no Império Romano. Eu quero que haja uma mudança. Eu quero que seja o primeiro dia da semana, e isso tinha um motivo, porque o primeiro dia da semana era o dia que ele adorava o sol, porque para ele era a divindade maior ali, né, no seu culto, né? Então ele já colocou a regra, esqueça esse negócio dos judeus aí seguir Shabá, e a igreja não tem mais que seguir Shabá nenhum, tem que seguir o dia primeiro, a primeira regra, né? Esse negócio de trabalhar também tem que trabalhar, né? Então ele vai dar as suas cutucadas. Então olha só, logo após, vou ler uns textos aqui, logo após o decreto de Constantino, a igreja romana, ou seja, a comunidade dos cristãos em Roma, institucionalizou o dia do sol invictus, esse era o dia domingo, como sendo o novo dia de descanso para os cristãos, chamando-os de dies dominica, domingo, daí vem a palavra domingo. Porém, como muitas congregações primitivas não deram a mínima para essa nova doutrina, mas continuaram a celebrar seus cultos no Shabá, como sempre ocorreu desde o período dos Atos dos Apóstolos, isso está lá em Atos 23, né? Você pode olhar o Atos capítulo 23, você vai enxergar isso aí. A igreja romana, irada, indignada, por não ter sido atendida em sua determinação, elaborou uma ordem que seguia com uma ameaça a quem desobedecesse suas leis. Isso no concílio de Nicéia, no cânon 29. Estou dando até o endereço, se você pegar o cânon 29 você vai ver isso. Roma determina a ordem pela força. 2 pontos. Abre aspas. Os cristãos não devem judaizar, descansando no Shabá, mas sim trabalhar neste dia. Antes devem honrar o dia do Senhor, domingo, e descansar, se for possível, como cristãos. Se, entretanto, forem encontrados judaizando, celebrando o Shabá, serão excomungados por Cristo. Tá, Efélio está lá que escreveu isso. Então, olha só. O cânon 29 ele é explícito. Veja que o que está em jogo ali não é a questão bíblica, mas a questão de antipatia antissemítica contra os judeus. Porque eles eram os mais fervorosos, os mais fidedignos, como nós aqui em casa. Nós não abrimos mão de celebrar o Shabá, porque é bíblico. Como é que eu vou ensinar para minha filha? Esquece o que está na Bíblia aí e segue o domingo. Porque lá em Nicéia, no 4º século, se decidiu que vai ser domingo. A minha filha poderia dizer, mas daqui a pouco alguém faz um novo concílio e decide outra coisa, e aí? A nossa base de fé é a Bíblia, as Escrituras Sagradas, né? No 7, eu estou lendo uns textos aqui que eu fiz um apanhado aqui para você ter uma ideia. Vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz uns apanhados de textos para a gente poder se basear. São documentos, não são invenções minhas. No dia 7 de março de 321, na era cristã, o imperador Constantino, um devoto adorador de Mitra, decretou que no venerável dia do sol, os magistrados que residem nas cidades descansem e que todas as oficinas estejam fechadas. Porém, nos campos, os que se ocupam da agricultura poderão livremente continuar aos seus afazeres, pois pode ocorrer que outro dia não seja tão conveniente para sementeiros ou plantação de vinho. Então ele estabelece uma regra, olha, dia do sol invictus, ninguém trabalha, mas o pessoal do campo tem que continuar trabalhando, porque aí de repente a semente não vai dar certo, né? Então, mas para as escrituras sagradas não tem essa exceção, vamos dizer assim, né? Ela não trabalhará, tem que parar tudo. O que nós, através até do Talmud, os nossos sábios nos deixam muito claro, é que, olhando as escrituras, né, porque os sábios no Talmud não vão falar algo que não está na escritura, é que
quando está em jogo a vida, pode se quebrar então o Shabat. Então, por exemplo, por que os hospitais funcionam? Por que os bombeiros funcionam? Por que a polícia funciona? Por que as Forças Armadas funcionam no dia de Shabat? Porque está em jogo a vida, a preservação da vida, né? Os cuidados com a vida. Então, essa quebra do Shabat não caracteriza uma desobediência voluntária, espontânea. Eu quero quebrar o Shabat. Isso é uma quebra. Quando Jesus ele cura no Shabat, ele mostra exatamente isso. O que está em jogo. A observância do Shabat é extremamente sagrada, mas esse ser humano está precisando de ajuda. Então é lícito ajudá-lo, sim, no dia de Shabat. Não posso prorrogar para outro dia, para outra semana. Não, é lícito, tá? Sob a influência cultural paganizadora do Império Romano, o cristianismo dos primeiros séculos acabou absorvendo vários elementos de origem pagã, os quais destaca o culto ao sol de origem persa, que é o mitraísmo, né? O Constantino seguia a Mitra. Os mitraístas romanos veneravam o sol invictus cada domingo e celebravam anualmente o seu nascimento no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro você está associando com alguma coisa aí? No dia 7 de março de 321, na era cristã, o imperador Constantino ele decreta então essa troca, né? De hoje em diante não é mais Shabat, eu quero que seja o domingo, né? Para que seja oficializado como novo dia de descanso. E os bispos daquela época, eles aprovam e assinam embaixo. Então aí essa mudança no ano 321, ela é firmada, documentada. E aí todo mundo que vem a partir daí, e isso inclui as igrejas evangélicas, elas vão seguir essa determinação histórica do Constantino, não a bíblica. Então olha só, quando um crente, por mais piedoso, dedicado que seja, ele afirmar de pé lá, firme, de que o domingo é o dia do Senhor, está repetindo o que o Constantino ordenou, não o que a Bíblia ordenou. Entendeu? Ele está meramente repetindo, não há ensino que lhe diga que houve essa troca. Não, mas é que Jesus ressuscitou no domingo, aí no dia do primeiro dia da semana o pessoal estava reunido. Gente, são documentações, são dados documentais nas escrituras, mas não há ali implícito nenhuma ordem de que a partir daquele momento todos começaram a seguir o primeiro dia da semana e não mais o sétimo, porque ninguém seria, naquela época inclusive, ousado para quebrar o mandamento de Deus. Entendeu? Então veja como é muito delicado. A Igreja Católica, nesse processo, ao declarar a Igreja de Deus, se declarar como Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo. Achou conveniente. Achar para o domingo a solene celebração do Shabat. Agora nós vamos fazer no domingo, não mais no Shabat. Entendeu? Então a Igreja Católica Romana, ela fez essa mudança. E os evangélicos, eles entraram de carona nisso. Não questionaram, né? Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o Shabat, mas sim o dia do Senhor, que passou a ser o domingo, no qual a nossa vida foi abençoada por ele e por sua morte. Isso é a carta aos Magnésios, na capítulo 9, versículo 1, artigo 1. Então está lá, está escrito isso, é um documento. Veja que não há fundamentação bíblica, é só argumentação documental. Outro, Martim Lutero: queimem suas sinagogas, negue a eles o que disse anteriormente, force-os a trabalhar e trate-os com toda a sorte de severidade em relação aos judeus. São inúteis, devemos tratá-los como cachorros loucos, para não sermos parceiros em suas blasfêmias e vícios. E para que não recebamos a ira de Deus sobre nós, eu estou fazendo a minha parte. Esses vermes, se referindo aos judeus, esses vermes envenenados e venenosos devem ser recrutados para trabalhos forçados ou expulsos de uma vez por todas. Palavras de Martim Lutero. É o pai da reforma, da igreja protestante. Você viu que a essência da fala dele era um antissemitismo. São Justino, ele, chamado Marte, ele escreveu: reunimos-nos todos nós no dia do sol, porque é o primeiro dia após o Shabat dos judeus. Agora o Shabat é dos judeus.
mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Ele diz, olha, como foi o primeiro dia que Deus criou o mundo, e também foi o dia que Jesus ressuscitou, então esse dia que tem que ser o dia do descanso. Não há argumentação bíblica, é só eu vejo assim, dessa maneira, porque tal coisa assim, tal coisa assim, vai ser assim. Não há argumentação bíblica. É contrariando a ordem de Deus que diz, lembrai e santificai. Assim relatou o historiador Sócrates, o que escreveu em meados do V século. Meados do V século. Quase todas as igrejas do mundo celebram os sagrados mistérios no sábado de cada semana. Não obstante, os cristãos de Alexandria e de Roma, em vista de alguma antiga tradição, recusaram-se a fazê-lo. Tá? O que ele está dizendo aqui? Está escrito em Ecclesiastical History, no livro 5, no capítulo 22. Olha só o que ele está dizendo, ele está relatando. Assim relatou o historiador Sócrates, que escreveu em meados do V século. Quase todas as igrejas do mundo celebram o sagrado mistério no Shabá, de cada semana. Não obstante, entretanto, os cristãos de Alexandria e de Roma, em vista de alguma antiga tradição, que é o Concílio de Constantino, recusaram-se a fazê-lo. Então ele está dando aqui, olha, no mundo inteiro se celebra o Shabá, mas o pessoal de Alexandria e de Roma não segue o Shabá, não. Ele está dando essa visão aqui. O Shabá do 7º dia, solenizado por Cristo, pelos apóstolos e pelos cristãos primitivos, até que o concílio de Laodiceia, de certo modo, aboliu a sua observância. O concílio de Laodiceia, de 364, a era cristã, primeiro estabeleceu a observância do dia do Senhor. Então, olha só. O outro texto aqui. O Shabá do 7º dia, solenizado por Cristo, pelos apóstolos e pelos cristãos primitivos, até que o concílio de Laodiceia, de certo modo, aboliu a sua observância. O concílio de Laodiceia, em 364 da era cristã, ele primeiro estabeleceu a observância do dia do Senhor. Então foi o concílio de Laodiceia, foi o concílio de Niceia que fez essas mudanças. E não há argumentação bíblica para isso. Então, quando as pessoas invocam, não, mas domingo é o dia do Senhor, elas estão simplesmente repetindo o que lhe passaram por causa dos concílios. Não há fundamentação bíblica. É como se dissesse, olha, Deus falou sim, lembrai e santificai. Mas nós nos reunimos no concílio de Niceia e trocamos. Parou para perceber a gravidade disso? Quão perigoso é essa heresia, né? Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é que não há argumentação para se trocar o Shabá por domingo. Não existe isso. A argumentação é simplesmente teórica. São teorizadores reunidos que decidiram. Imagina daqui a uns séculos alguém se reúne, não vai ser mais domingo, vai ser a quarta-feira. E aí criam embasamentos para quarta-feira e se define como quarta-feira. Nós não temos que seguir concílios. O único concílio que é documentado na Escritura Sagrada é o concílio de Jerusalém, no 1º século, na época do apóstolo Paulo, do Tiago, do apóstolo Pedro. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso. Não há argumentação bíblica para essa troca. Tá? No próximo vídeo, eu vou falar sobre como que nós, agora sim, eu vou voltar para o judaísmo, como nós, judeus, celebramos o Shabá e por que nós celebramos o Shabá dessa maneira. Então, nós vamos ter, vou passar um pouco para vocês terem uma ideia, né? Porque muita gente gostaria de celebrar o Shabá, mas não sabe como celebrá-lo. Né? Porque às vezes está tão envolvido com o domingo que não tem ideia de como é que os cristãos primitivos, lá no 1º século, 2º século e 3º século, eles celebravam o Shabá. Como que os judeus, né, antes do próprio cristianismo, eles celebravam o Shabá.
Então, a minha ideia é trazer para vocês um novo vídeo mostrando com detalhes essa celebração, para que você que tenha esse desejo no coração de ser fiel às Escrituras e começar a estabelecer, então, uma celebração verdadeiramente santificada, você possa fazê-lo aí na sua casa, no celular. E você vai ver que Deus, sim, Adonai, irá te abençoar, porque a obediência, né, ele escolhe entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Escolha uma vida para viver, né? Obedeça aos meus mandamentos e vocês terão vida. É assim que as Escrituras nos revelam. Até mais.